Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais uma vez, uma aula da professora Veridiana. E aí, gente, vamos saber um pouco sobre reprodução nas plantas com flor? E aí, meus alunos, estão preparados? Mais uma vez, falando sobre reprodução, e hoje será um pouco sobre a reprodução das plantas que possuem flores, e que essas são chamadas de fanerógamas. Essas fanerógamas, pessoal, elas possuem estruturas de reprodução visíveis através das flores. Vamos saber como é isso? Primeiramente, né, eu coloco aí a imagem de uma flor de lírio, né, e a indicação de suas estruturas, né? Olha só, tá aí passado as setas, né, que é a antena, o estigma e as tépalas. E aí, gente, vocês vão entender. Olha só, a flor, ela é um órgão reprodutivo. Então, essas plantas que a gente tem um desenho representado, né? A parte masculina e a feminina da florzinha, porque muitas flores, elas são chamadas de hermafroditas, porque elas vão ter tanto a parte feminina como a parte masculina. Até aí tudo bem, né? Então, vamos acompanhar esse desenho e observar um pouquinho a mais. E aí, gente, eu quero que vocês observem essa figura, tá bom? Olha só, do lado direito de vocês, foca nessa imagem. Nesse desenho aqui, a gente vai ter essa estrutura. Essa estrutura bem maior, que é chamada estigma, tá vendo? Essa arte verde, né? É o estigma. Ela vem até dentro da região que vai ser o ovário da flor. Se vocês focarem na imagem, vai ver o nome aí, ó, ovário da flor. A flor, ela é constituída pelo pedúnculo, que é essa parte verdinha, tá? A função desse pedúnculo, gente, é fazer o quê? Sustentar a flor, não é isso? Ela fica que está lá no seu caule. E depois ela vai ter o seu receptáculo, né? Que vai ser várias regiões para a sustentação dela. E vamos ter a sépala. Gente, sépala não é pétala, tá bom? Ainda. Porque a sépala, a função dela é justamente proteger a florzinha quando ela é um brotinho. Vocês já observaram que tem uma sépala ali, não é sépala, protegendo aquele brotinho para depois a flor se abrir? Então, esse botão, né? O botão de flor, ele vai estar protegido por essa sépala. E aí o desenvolvimento, né, dela até se abrir. E aí vai aparecer quem? Depois que a sépala abre. Vai aparecer quem, gente? As pétalas. Olha só, cada passo. E as pétalas, não é isso? Costumam ser coloridas e chamativas. Elas protegem tanto o ovário, que está aqui no meio escondidinho, tá? E tá aparecendo para a gente estudar. Mas ela fica bem escondidinho, que não dá para ver lá dentro. Então a pétala, ela vai servir para proteger esse ovário. Olha só o que vai acontecer. E aí, pessoal, quem nunca se sentiu atraído por essas flores? Cheiro, cor, né? Então, essas cores que as flores possuem, elas servem para atrair agentes polinizadores, como o beija-flor, uma borboleta, uma abelha, outros insetos, tá? E até morcego também são atraídos por cheiro, pela cor da flor. Bom, você já sabe então que o estigma que vai descer até o ovário, e quando esse estigma ele vai chegar até o ovário, ele vai afinando e ele recebe o nome de estilete. Calma aí, pessoal, não é o estilete de vocês apontar lápis, não, viu? Estilete é a parte da estrutura reprodutora da flor. E quando a gente fala, ó, memoriza aí, estilete, ovário, né? E estigma,
nós estamos falando da parte feminina da flor. E a parte feminina da flor, pessoal, recebe o nome de gineceu, né? E vai aparecer daqui a pouco. Se vocês conseguirem puxar essa imagem, observar, vocês vão compreender melhor. E aí, vamos agora então para a parte masculina dessa flor. Gente, a parte masculina, ela vai ser formada então pelo filete. Pessoal, tem uma estrutura bem fininha, né? Quem já pegou aquelas papoulas, aquelas flores, vocês veem que tem uma artezinha bem fininha, né? Então, é um fiozinho, filete. Na ponta desse filete tem umas estruturas que vai aqui. Uma corzinha de outra cor, né? Não é da mesma cor. E essas estruturas, elas são chamadas de antera. Então, na ponta de cada filete, né, a gente tem a estrutura chamada de antera. E entre o filete e a antera, né, com suas estruturas para segurar, ela recebe o nome de conectivo. Isso é só para vocês terem um pouco de noção. Essas, então, pessoal, são as partes da flor masculina, que recebe o nome de androceu. Da mulher, perdão, feminino é o que? Gineceu. E masculino, androceu. Nessa imagem, né, vocês está representando uma flor hermafrodita, né? A gente vai ter o gineceu em cima, representado pelo estigma, este leite ovário lá no fundo, né? Observe a figura. E o androceu, que vai ser representado por filetes, que tem 4 fileiras, certos? Anteras, que são os roxinhos, 4 conectivos, que estão prendendo a antera no filete, ok? E esse é o androceu da flor masculina. Vamos tentar visualizar as partes do gineceu e do androceu a partir do momento que vocês pegarem uma flor. Se vocês conseguirem, tiver uma papoula em casa, tenta aí observar essas partes que eu expliquei, como tem sentido. E aí, gente, a polinização das angiospermas, né? As angiospermas, elas são plantas que se caracterizam por apresentar o que, pessoal? Quem lembra? Flor e fruto. Então, a polinização consiste na transparência do pólen por parte masculina da flor, não é isso? A antera, por parte feminina da flor, qual é? Estigma. Expliquei há pouco tempo. Então, a polinização representa o processo reprodutivo dos vegetais superiores. É através da polinização, meus amores, que ocorre a fecundação e, consequentemente, né, a formação de frutos e sementes que irão originar novas plantas. Isso aí é um conceito sobre a polinização. Veja só, a polinização, pessoal, pode ocorrer de forma direta, que é um processo chamado de autopolinização. Nessa situação, o grão de pólen, né, cai sobre o estigma da própria flor, que originou, resultando autofecundação. É isso? Então, ok. E aí, essa forma de polinização não é muito vantajosa em termos evolutivos e de diversidade, pois impede a variabilidade genética, certo? Por isso, algumas espécies possuem mecanismos para evitar a autopolinização, certo? Então, assim, a polinização também ela pode ocorrer de forma indireta ou cruzada. Falei o primeiro, autopolinização, né? E agora, indireta ou cruzada. Nesse caso, o grão de pólen ele é transportado de uma flor para outra da mesma espécie, certo? Então, essa forma de polinização permite a variabilidade genética, né, sendo mais vantajosa. Olha que bacana. Então, para que ocorra a polinização cruzada, é necessário a presença de quem, gente? De quem?
de um agente polinizador. Pois então, ele que é o responsável pela essa transferência do pólen entre as partes masculinas e femininas da flor. Olha só, os agentes polinizadores, eles podem ser componentes bióticos ou abióticos. Como assim? Entre os componentes bióticos estão quem? As abelhas, as vespas, borboletas, pássaros, pequenos mamíferos, morcegos, né? Se vocês olharem no livro didático, tem várias imagens, né, mostrando. Então, entre esses componentes abióticos, quem seria esses componentes abióticos? O vento, a chuva, a gravidade, não é isso? Então, é assim que acontece a polinização. E aí, pessoal, eu apresento para vocês o ciclo de vida de um angiosperma, certo? Como é que se dá essa formação do zigoto da semente do fruto? Olha só, após a polinização, tá aí a florzinha, né, na figura, e aí esse grão de pólen, ao cair no estigma de uma flor, forma um longo tubo, o tubo polínico, ok? Que leva quem? Os gametas masculinos até o feminino. Dentro de onde, pessoal? Do óvulo. E aí, após a união dos gametas, masculino com o feminino, forma-se o que, gente? O zigoto, de onde surge um novo indivíduo, ok? Até aí tudo bem, né? Então, o óvulo, ele desenvolve-se em semente, aí olha aí a semente, tá certo? Cuja função é proteger o embrião e fornecer-lhe alimento, né? Até que essa plantinha esteja pronta. Ao mesmo tempo, a parede do ovário também se desenvolve, dando origem ao fruto. Olha que legal! Então, assim, o fruto corresponde ao desenvolvimento, né, do ovário, e dentro dele estão quem, gente? As sementes, cada uma com seu embrião. Isso aí é um ciclo, né? Ao germinar, cada semente dá origem à planta jovem, que é chamada de plântula, que se desenvolve e se torna uma planta adulta, reiniciando novamente o ciclo de vida. Bem simples, ok? E aí, pessoal, quando a gente começa a entender o ciclo de uma planta, né? E aí a gente se pergunta, nossa, como é que aquela árvore nasceu em algum lugar, né? Eu pergunto, como essa mangueira nasceu no meio dessa floresta, né? Um exemplo. E aí é a dispersão das sementes dos frutos, né? A gente sabe que tem animais que comem frutos e engolem a semente, não é isso? E ao defecar em algum lugar, soltar suas fezes, vai acontecer daquela semente florescer novamente. Então, assim, ó, nas angiospermas, as sementes protegidas pelos frutos podem ser dispersas no ambiente de diferentes modos, né? Dependendo muito da espécie. Em muitos casos, a dispersão ela é feita por animais que comem os frutos, elimina em outro lugar através de suas fezes, né? E contendo semente. E um exemplo é a planta chamada lobeira, e o lobo-guará, né? O animal, ao comer a fruta, ele auxilia a dispersão das sementes das plantas, enquanto é beneficiado pelo alimento. Então, assim, ele se alimenta e ajuda também a nascer novas plantas através, né, da semente que ele comeu, ok? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido um pouco, né? Tá com alguma dúvida, pega seu livro didático e eu só tenho a agradecer mais uma vez se você ficou até o final. Um grande beijo da professora Veridiana Torres e até a próxima aula. Não se esqueça de se inscrever no meu canal e dar um like, ok?